Diz assim a palavra de Deus: Estevão, cheio de graça e poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Levantaram-se, porém, alguns dos que eram da sinagoga chamada dos libertos, dos sirineus, dos alexandrinos e dos da Cilícia e Ásia. Discutiam com Estevão, e não podiam resistir à sabedoria e ao espírito pelo qual ele falava. Então, subornaram homens que dissessem: temos ouvido este homem proferir blasfêmias contra Moisés e contra Deus. Sublevaram o povo, os anciãos e os escribas, e investindo, os arrebataram, levando-o ao sinédrio. Apresentaram testemunhas falsas que depuseram: este homem não cessa de falar contra o santo lugar e contra a lei. Porque temos ouvido dizer que esse Jesus, o Nazareno, destruirá este lugar e mudará os costumes que Moisés nos deu. Todos os que estavam assentados no sinédrio, fitando os olhos em Estevão, todos juntos, viram o seu rosto como se fosse rosto de anjo. Amém. Até aqui a palavra de Deus. Vamos curvar nossa cabeça e falar com o Senhor. Soberano Deus, nosso Pai, diante da Tua palavra que mais uma vez foi lida, nós rogamos a Ti, Senhor, para que ela instrua o nosso coração. Amém. Pedimos a Ti, ó Deus, que esta palavra fale aos homens adultos, para que eles compreendam a natureza do chamado que o Senhor fez a alguns em especial e ao Teu povo como um todo, no coletivo. Pedimos ao Senhor, ó Deus, que ilumine o coração de nossas irmãs, para que percebam a natureza do amor e do cuidado de Cristo para com a sua igreja, à medida que dá a ela oficiais que dela cuidem. Pedimos ao Senhor, ó Deus, que ilumine também o coração de nossos filhos, das crianças desta igreja, para que eles, a tudo vendo, ao perguntarem por que as coisas são assim, ouçam dos lábios de seus pais, dos seus pais biológicos, de seus pais da fé, que estas coisas são para que o nome de Cristo seja exaltado, para que os homens compreendam o ideal de Deus, para que vivam uma vida aprovada e orientada pelo Senhor. Contempla-nos, ó Deus, a todos nós com o entendimento da Tua palavra, para que saiamos daqui ricamente abençoados por ela. É o que nós te pedimos no nome santo de Jesus. Amém. Irmãos amados, nós estamos diante de um texto das Escrituras que notadamente fala a respeito de como este homem que foi eleito pela Igreja de Deus, chamado Estevão, atuou nos momentos seguintes à sua eleição. Nós temos hoje um grande desafio na Igreja Presbiteriana do Brasil, nesta igreja local, e por que não dizer em todas as igrejas verdadeiras que se espalham sobre a face da terra. O grande desafio que está diante de nós é o fato de que o ministério do diácono, o exercício deste ofício, está esvaziado de significado. Em algumas igrejas, ser diácono significa ser o porteiro. Resume-se a isso a sua função, a ficar em pé à porta e, quem sabe, a cuidar dos carros que estão no estacionamento. Noutras igrejas, a função destes irmãos resume-se a serem distribuidores de cestas básicas, como prestadores de assistência, e nada mais do que isso. Há lugares ainda em que estes irmãos têm o seu exercício reduzido à função de zeladores, cuidam para que nas dependências da igreja tudo esteja bem, limpo e conservado, e nada mais. Estas coisas, de fato, são parte do ministério de um diácono, mas jamais podem ser entendidas como resumindo o ministério diaconal. E é preciso que nós, a igreja, nos atentemos a isso, porque a esta altura, as crianças, as mulheres, os que não foram investidos em um cargo desses de governo, podem estar se perguntando: o que eu vim fazer aqui nesta noite? Ora, é preciso que todo o povo de Deus entenda o ofício destes homens. Porque, sobretudo, para glorificar a Deus, eles foram eleitos, escolhidos. Mas o grande modo pelo qual eles glorificam a Deus é cuidando de você, ovelha do rebanho do Senhor. Então, aqueles que são parte desta igreja, que são membros ovelhas deste aprisco,
que são o povo de Cristo que aqui se reúne, ganharam nesta noite um presente. Eles um cargo, você um presente. Aqueles que não são membros da Igreja de Cristo precisam compreender que aqui é o melhor lugar em que você pode estar na face da terra. Porque em nenhum outro lugar alguém estará disposto a servir você nos termos que você ouviu estes homens jurarem diante de Cristo nesta noite. Portanto, ser servo de Cristo implica em servi-lo. Isto se aplica a todos os crentes. Mas ser servo de Cristo também implica em ser servido. E isto é um privilégio de todos os crentes. Estes homens foram escolhidos agora, semelhantemente ao que se fez no primeiro século da era cristã, quando a igreja precisava de quem cuidasse dela. Quando a igreja precisava que não apenas a palavra fosse dada, e olha, a palavra é muita coisa. Numa época em que a igreja precisava das orações de seus líderes, de seus pastores, isso também é muita coisa. Mas numa época em que os homens passaram a perceber que a palavra que alimenta o espírito, as orações que sustentam a alma, são apenas parte daquilo que nós precisamos na jornada da vida. Também precisamos de roupa para vestir, alimento para comer, precisamos de alguém que nos acompanhe na nossa dor, que esteja ao nosso lado no leito, que esteja ao nosso lado nos dias de luto, que esteja conosco nos dias de alegria para celebrar o casamento, a formatura, para celebrar o nascimento de um filho e tudo o mais o que significa viver uma vida neste mundo. Então, Cristo Jesus deu à sua igreja diáconos. Isto que significa, nesta função, ser servo, trabalhar em favor de outro, dedicar-se, esmerar-se, desgastar-se para que o outro fique bem. É uma posição gloriosa, uma posição que faz com que estes homens, ainda que trabalhando nos bastidores do funcionamento da igreja, compreendam o valor de seu ofício. É preciso que nós não nos esqueçamos deles em nossas orações. É preciso que nós não nos esqueçamos deles ao lhes tributar a honra que é devida pelo bom trabalho que prestam. É preciso que nós também tenhamos palavras de encorajamento para ajudá-los a seguir melhor e exercer melhor a sua função quando em algum momento eles titubearem na tarefa ou resbalarem os seus pés. Agora, nós estamos diante de um texto sagrado em que um homem chamado Estevão, um dos primeiros diáconos que foram eleitos na Igreja de Cristo, demonstrou com a sua prática qual foi o seu ministério. O seu ministério foi registrado nas Sagradas Escrituras e agora é um legado para a Igreja de Cristo, dizendo para os diáconos como eles devem agir, dizendo para a igreja o que eles devem esperar dos diáconos quando estes estiverem em ação. Portanto, irmãos, a pergunta que nós faremos a este texto, a esta passagem que lemos juntos é: como são os diáconos de Cristo Jesus? Como eles são? A primeira resposta que nós encontramos aqui está no verso 8. Eu peço que você leia comigo este verso. Diz assim a palavra de Deus: Estevão, cheio de graça e poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. A primeira característica deste homem que foi eleito para a função de cuidar do rebanho de Cristo é que ele estava cheio de graça e de poder. E a pergunta é: de onde veio esta graça? E de onde emanou este poder? Ora, só pode ser gracioso um homem que experimentou a graça. As Sagradas Escrituras nos ensinam, e os nossos catecismos maior e breve reafirmam, que a graça é sinônimo de favor imerecido. É aquilo que a gente ganha sem merecer. Ora, a salvação, sem dúvida, é a grandiosa obra de graça de Deus realizada em nosso favor. A salvação nos tornou um, tendo em Jesus Cristo o nosso único Senhor. A salvação, não podendo ser por nós alcançada, foi por Deus dada a nós como um presente. Foi presenteada a nós. Agora, aqueles que experimentaram uma salvação que era impossível de ser comprada, estão prontos para, sendo beneficiários de uma obra tão grande, realizarem uma obra semelhante na vida do outro. Com Deus e com Cristo Jesus é assim. Ele faz conosco para nos ensinar como fazer com o outro. O rei que sofreu na cruz
para nos ensinar que o nosso sofrimento em favor do outro é fonte de bênção e de alegria. Aquele que nos salvou por graça, encheu de graça o coração daqueles que foram salvos. E agora, agradecidos pela salvação que de Cristo receberam, eles estão prontos para trabalhar, para servir. Como disse, não para pagar, mas para agradecer. A graça que foi manifestada na vida de Estevão é agora a graça que ele manifesta na vida daqueles que ele colocou, que Cristo o colocou diante para cuidar. Estevão está cheio de graça, porque foi o recipiente da graça. Estevão está cheio de graça, porque foi o beneficiário da graça. Estes irmãos que vieram aqui à frente, não tenho dúvida, estão cheios de graça, porque receberam de Cristo graça. Nos dias em que nós os examinávamos na nossa reunião do conselho, era evidente nos olhos a emoção e nas lágrimas, a emoção grande que eles sentiam de terem sido por vocês escolhidos e por Cristo confirmados nesta posição. Estes irmãos estavam cheios de graça, e isto era evidente aos nossos olhos, porque estavam dispostos a servir sem receber nenhum centavo de dinheiro em troca, dispostos a servir conscientes de que este serviço em muitos momentos resultará na necessidade de sacrificar dias e horas de descanso, conscientes de que esse serviço resultará em certo desgaste, conscientes de que esse serviço resultará em oposição. A oposição do maligno, esperada e triste, mas a pior de todas, a oposição que surge no meio do povo. Conscientes destas realidades, estes homens cheios de graça foram capazes de responder sim à eleição que foram submetidos, semelhante ao que o seu primeiro irmão e companheiro nesta jornada, Estevão, fez, quando também foi nos mesmos termos escolhido no primeiro século. Estevão estava cheio de graça, e o verso seguinte diz também que ele estava cheio de poder. É verdade, e faz todo sentido, porque um homem que sabe que está salvo, entendeu que a sua vida agora está resolvida. Um homem que sabe que recebeu a salvação de graça, está pronto para agora fazer da sua vida um instrumento promotor da graça e da salvação que ele recebeu. Um homem que sabe que foi salvo pelo Evangelho de Cristo, está pronto para anunciar o Evangelho de Cristo, custe o que custar. Cheio de graça, Estevão também está cheio de poder. E a pergunta é, como são os diáconos de Cristo? E a resposta é, cheios de graça e de poder. Tenham esta consciência, meus amados irmãos. A graça foi a razão pela qual vocês foram salvos, e o poder é a consequência desta salvação. Agora Cristo Jesus entregou em suas mãos as chaves do céu e da terra. Deu a vocês a capacidade de anunciar a palavra que salva, que tira o homem do inferno e o coloca no reino de Deus. Deus agora deu a vocês a capacidade de anunciar o Evangelho que transforma as vidas espiritualmente e também financeira, econômica, materialmente. Este Evangelho é poderoso porque atua em todas as esferas e em todos os âmbitos da vida daqueles que são por esta graça beneficiados. Estevão estava consciente do poder que tinha, de que esta palavra que o transformou e que moveu o coração não apenas deles, mas também de seus irmãos Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau. Estes, junto com eles, faziam coro agora de serviço ao Senhor e de anunciação do Evangelho. Agora perceba que estes homens estão para muito além do que estas tarefas de cuidar da porta, da zeladoria ou de fazer assistência social. Eles foram eleitos também para estas coisas, mas há algo que não falta nos lábios destes homens. E a pergunta é, o que está nos lábios deles, além do trabalho que está em suas mãos e pernas? E a resposta é simples, a pregação do Evangelho. Estes diáconos são pregadores do Evangelho. Estevão não foi preso porque estava fazendo ação social. Estevão não foi preso porque estava cuidando dos bens da igreja. Por que Estevão foi preso? Porque estava pregando o Evangelho de Cristo Jesus. Muita oposição ele sofreu, mas ele nos ensina com isto algo muito sério. Os diáconos têm que entender
que apenas dar cesta básica, roupa, comida, dinheiro para pagar dívidas e situações complexas que uma pessoa se encontra, remédio para tirá-las da enfermidade e tudo mais que pode melhorar as condições de vida de uma pessoa, são uma tarefa que inclusive o Estado ou os parentes dela também podem fazer. A nossa tarefa inclui cuidar delas, mas há algo que o Estado e os parentes muitas vezes não podem fazer. E a pergunta é o que apenas os diáconos podem fazer junto com a assistência que estão dispostos a prestar? Pregar o Evangelho. Levar cestas básicas, cuidar das pessoas é algo que alimenta o estômago, mas nunca pode vir separado de levar a palavra de Deus que alimenta a alma. O homem precisa entender que aquilo que é feito em favor dele nestes dias, que melhora as suas condições de vida, só são capazes de melhorar a sua condição de vida temporariamente. A comida um dia acaba, a veste um dia fica gasta, mas quando ele entrega o Evangelho junto com a comida e as vestes, ele dá para esta pessoa algo que é eterno, algo que transforma a sua realidade definitivamente. Portanto, irmãos, ao lado destes, façamos coro, façamos da nossa dispensa a dispensa que eles também poderão utilizar para exercer bem o seu ministério. Sejamos nós generosos para que eles tenham com que nas arrecadações fazer grandes montes para poder levar a estas pessoas aquilo que elas tanto necessitam nas suas necessidades mais básicas. Que os membros dessa igreja compreendam que nunca devem ter vergonha de pedir ajuda quando estiverem em situações de apuros na saúde, apuros financeiramente, apuros em qualquer circunstância de sua vida. Nós somos seus irmãos e como irmãos temos o dever de cuidarmos uns dos outros. Se você não disser qual a necessidade que você tem, nós até podemos descobrir, mas pode ser tarde demais quando a gente chegar lá. Seja humilde, demonstre a sua necessidade a estes homens que vocês receberam nesta noite como companheiros para este cuidado. Diga para eles que você está doente, que alguém está doente e que precisa de visita. Fale para eles das necessidades que você tem, porque somos ensinados a primeiro cuidar dos de casa, para depois cuidarmos dos de fora. É o privilégio de ser povo de Deus, membro da Igreja de Cristo, que faz com que estes homens sejam aqueles que servem a você, enquanto servem a Cristo. Lembre-se, irmãos amados, estes homens estão cheios de graça e estão cheios de poder para exercer os ministérios que eles acabaram de receber. Estes homens foram revestidos do céu. O cansaço que eles vão sentir daqui para frente no exercício de seu ofício será pelo próprio Cristo apaziguado. As lutas que eles terão de enfrentar terão o próprio Cristo como seu aliado. As pelejas que eles terão de se engajar terão o próprio Cristo como seu general. Você não precisa ter pena deles, você precisa orar por eles, para que, como o apóstolo Paulo ensinou, no abrir dos lábios destes homens, seja dado a eles coragem, ousadia e intrepidez, para que dos seus lábios saia a verdade, custe o que custar, para que eles façam o ministério de Cristo avançar, custe o que custar. Nós, os crentes na retaguarda, temos o dever de interceder em favor destes irmãos, temos o dever também de amenizar os fardos deles. Se nós podemos ajudá-los a exercer melhor o seu ofício, por que não nos oferecermos no trabalho? E assim, irmãos, ajudando-nos como uma grande corrente, não seremos apenas uma associação de gente ajuntada com o mesmo objetivo, mas seremos uma unidade em Cristo Jesus, cheios de graça e cheios de poder. É assim que Cristo entrega os seus diáconos à igreja para a ela servir. Agora, irmãos, cuidem estas aplicações que gostaria de lhes oferecer nesta noite. Estes diáconos que aqui vieram, cuidem de sua piedade, porque Cristo cuidará de sua reputação. Estudem as Escrituras, tornem-se padrão dos fiéis no procedimento, façam calar os seus opositores por meio do seu fiel proceder diante daquilo que está registrado nas Sagradas Escrituras. Não tente alcançar a autoridade que você precisa na base da força do seu próprio braço. A nossa autoridade não vem de nós, vem do alto. Portanto, estar alinhado com aquilo que está no alto registrado é o que garante sucesso na nossa tarefa. Sejamos preocupados, irmãos,
em sermos aprovados por Cristo antes de sermos aprovados pelos homens. Que sejamos achados fiéis para fazer calar os opositores, para fazer calar aqueles que querem nos caluniar, para fazer calar testemunhas falsas, para fazer calar até mesmo aqueles que foram subornados para contra nós atuar. Que a palavra de Cristo esteja nos seus lábios e sobre todas as coisas ela seja por você defendida. Crentes, encorajem estes irmãos a isto. Se você pode ajudá-los, presenteie-os com uma Bíblia de estudos muito boa, presenteie-os com boa literatura cristã reformada, presenteie-os como exemplarmente o nosso conselho fez a eles nesta noite. Cuide destes irmãos para que eles estejam melhor preparados para cuidar de você. É assim que nós nos engajamos juntos nessa tarefa. Aqui fica mais do que a necessidade de estender a mão e dar a destra. Isso é parte, é o começo de uma caminhada. Mas deve-se traduzir este aperto de mão com cuidar do coração destes irmãos. Proteja a família destes irmãos. Cuidem da esposa deste irmão. Cuidem dos filhos destes irmãos, para que eles estejam também cuidados e estejam mais prontos, dispostos e aptos na tarefa de cuidar. Como são os diáconos da Igreja de Cristo? Em primeiro lugar, cheios de graça e de poder. Em segundo e último lugar, chamo sua atenção para o que está registrado no verso 13, segunda parte. Olhe só o que as Escrituras nos ensinam assim. Diz o texto da primeira parte do verso 13, que as testemunhas falsas se levantaram para falar contra Estevão. Elas eram pagas para isso. Não expressavam a verdade, mas a mentira. E é muito difícil vencer uma testemunha paga, especialmente se você não estiver disposto a também entrar na agenda do suborno e pagar a elas algo ainda maior. Nós não trabalhamos com o suborno, não trabalhamos com a mentira. Nós somos o povo da luz e da verdade. Então, veja o que aconteceu. O texto diz que mesmo sendo vítima de muita oposição, este homem não cessa de falar contra o lugar santo e contra a lei, disseram os seus opositores. E isso nos revela algo sobre o diácono de Cristo. O diácono de Cristo é uma testemunha que nada e nem ninguém pode calar. O diácono de Cristo é mais do que alguém que fica mudo na porta ou aos arredores da igreja em silêncio. O diácono de Cristo é aquele que fala, e é aquele que fala um conteúdo que precisa ser ouvido, embora todo o mundo esteja na contramão e com os ouvidos tapados para a mensagem que eles têm a proferir. Estevão não cessava de falar do Evangelho, como estes irmãos também não devem cessar. Cuidem, meus amados irmãos, para que dos lábios de vocês não saia aquilo que é amargoso, que dos lábios de vocês não saia aquilo que é motivo de vergonha para os crentes, para a igreja de Cristo, que os lábios de vocês, amados diáconos eleitos, sejam uma fonte a jorrar aquilo que é doce, aquilo que é desejável, palavras de vida que trazem vida no coração e sobre aqueles que as escutam. Que nos hospitais as vozes de vocês sejam ouvidas nos leitos, dando esperança a quem está abatido. Que dentre a igreja, aqueles que estão sofrendo, por seja qual for a dificuldade, com seus filhos, com seus cônjuges, que vocês tenham nos lábios palavras que encorajem estes homens a uma vida diferente dessas que eles estão levando. Que sejam os lábios de vocês fonte de encorajamento para os presbíteros da igreja. Que vocês sejam os primeiros a se apresentar na tarefa de ajudá-los, para que, assumindo as tarefas de natureza administrativa e de cuidado e de assistência, eles, os presbíteros, tenham condições de esmerar-se ainda mais na palavra e nas orações, como foi desde o princípio. Irmãos amados, Igreja de Cristo, encoraje estes homens a esta tarefa. Ajude-os a enxergar oportunidades de serviço, para que a igreja esteja em todos os aspectos assistida. Vejam, há algo que eu não posso prometer a vocês, meus irmãos diáconos eleitos. Há algo que eu não posso prometer a vocês, e este algo se refere a dizer que se vocês fizerem tudo certo, no final, vocês vão receber da sociedade aplauso. Eu não posso prometer isso a vocês. Também não posso prometer a vocês, e nem nenhum dos presbíteros que a meu lado militam,
que vocês, por fazerem tudo certo na igreja de Cristo, receberão da igreja de Cristo o aplauso que vocês gostariam de receber. Não posso prometer isso, porque o coração dos homens militam para muitas coisas. Há muitas lutas no coração de um homem, para as quais eu próprio não tenho condições de fazer mudança, de operar transformação. Mas uma coisa, todos nós podemos garantir a você: ainda que os homens te reprovem, ainda que os homens te reprovem a ponto de matar você, você receberá das mãos do próprio Cristo uma coroa de glória, a qual está reservada a todos os homens que viverem uma vida devotada a Cristo, confiando nele como único e suficiente Salvador. Estes podem ser reprovados na terra, mas serão aprovados no céu. A história de Estevão termina quando este homem, depois de ter sido ousado e intrépido na pregação da palavra do Evangelho, teve os seus lábios encerrados por pedradas que desceram. Um homem que falava do Evangelho sem cessar foi silenciado por aqueles que não suportavam ouvir a verdade do Evangelho. No entanto, enquanto as pedras desciam, enquanto o sangue escorria, este Estevão, que tinha cara de anjo, olhou para o céu e viu os céus abertos e viu Jesus Cristo lá no alto, pronto para recebê-lo. E isto provocou no coração deste homem uma alegria tão indizível, algo tão sobrenatural, algo tão extremo, que ele, ao invés de pedir a Deus o juízo sobre aqueles que o apedrejavam, pediu a Deus a absolvição para todos eles. Com estas palavras, com este ato, Estevão mostrou para nós, amados irmãos, o que significa servir e ser servido. Ele nos mostrou que, tendo sido servido pelo Cristo da cruz, vale a pena servir aqueles por quem Cristo subiu na cruz. Ele nos mostrou, sendo servido pelo Cristo da cruz, que vale a pena servir aqueles que Cristo amou como a Ele. Agora, estes irmãos que assumiram esta posição devem encontrar no sacrifício, no amor sacrificial de Cristo, um modelo para o seu serviço. Que a Igreja Presbiteriana Peniel seja um lugar, amados irmãos Tiago, amado irmão Arthur, amado irmão Richard, o lugar onde vocês vão servir até a morte, se Cristo requerer isso de vocês. Que seja este lugar onde vocês vão tributar a Cristo todo o amor que vocês têm por Ele. Olhem para os lados, amados diáconos, vejam, esta é a igreja de Cristo. Lute por ela, trabalhe por ela, peleje por ela, desgaste-se por ela, e você pode ter certeza que, ainda que ela não seja grata à altura de suas expectativas, o próprio Cristo estará aprovando você e manifestará a gratidão dele pela sua fidelidade na forma de um galardão maravilhoso que aguarda você na eternidade. Que seja esta, meus amados irmãos, a certeza que habita o seu coração. Portanto, dediquem-se no cuidado da igreja. Agora ela é sua responsabilidade também. E vocês, igreja, assumam a sua posição de igreja e reconheça neles a autoridade. Não queira governar no lugar deles. Todas as vezes que ele precisar repreender a vocês, ouça a repreensão com humildade. Pense primeiro antes de retrucar. Ouça primeiro o que eles estão dizendo. Saiba que corrigir um homem constrange o homem que corrige. O homem que é corrigido, constrangido, precisa dar um passo atrás. É assim que nós vivemos como igreja de Cristo. Ora, agora, irmãos amados, olhem para a igreja e sofram por ela, porque Cristo nos ensinou a sofrer pela sua igreja, até a morte de cruz. Zelem pelo cumprimento da lei, como Cristo zelou pelo cumprimento da lei. Inclusive disse, nos ensinando, que aquele que o ama é aquele que tem os seus mandamentos e os guarda. Ele nos ensinou um modelo, reverbere este modelo na igreja de Cristo. Estejam todos atentos aos doentes. Cuidem, irmãos amados, tenham um olhar atento, a cabeça erguida na igreja de Cristo. Procure oportunidades para servir. Seja proativo. Não espere ser provocado para tomar uma decisão. Tome a decisão antecipadamente. Procure os necessitados. Observem as necessidades da igreja, do povo de Cristo. E então, os presbíteros
precisarão ser ajudados e vocês também têm o dever de ajudá-los. E assim, como um só povo, nós caminharemos daqui até a eternidade, confiando que o Senhor que nos salvou é o dono de tudo e que a providência dele se manifestará a nós, por muitos modos, especialmente por meio dos seus agentes, os quais ele mesmo escolheu desde a eternidade, e hoje foram manifestados diante dos olhos de todos nós, estes que foram salvos para toda boa obra, as quais Deus de antemão os preparou para que eles andassem nelas. Que Deus nos ajude, em nome de Jesus.